E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer a correção da semana um do PET do segundo ano de matemática, né? Volume 2. Vamos lá para a atividade aqui. Atividade um. Forme todas as permutações dos algarismos um, 2 e 3. Então aqui, ó, eu vou ter os meus algarismos um, 2 e 3. E é para eu permutar os meus algarismos. O que é permutar? Trocar os algarismos de posição. Apenas isso. Então, ó, por exemplo, eu vou manter o 1 aqui e vou trocar os dois últimos, que é o 2 e o 3. Então eu ponho o 3 aqui e o 2. Tá vendo? Eu troquei de posição o 2 com o 3. Então eu permutei o 2 com o 3, tive uma permutação diferente da minha primeira ali. Tá? Agora, ó, não tem como o 1 ficar mais aqui na primeira posição. Vou pôr o 2 na primeira posição. Pôr o 1 aqui e o 3 aqui, ó. Tá diferente, troquei a posição novamente. Tá? Mantendo o 2 aqui, eu vou trocar o 3 com o 1. Ó. Sempre gosto de trocar primeiro os da frente ali primeiro. Ó. Então vai ficar o 3 aqui e o 1 aqui. Tem como eu manter o 2 aqui de novo? Não. Então eu vou pôr o 3 agora como primeiro, depois o 1, depois o 2. Tem mais um jeito, que é 3, troco 1 com 2, fica 2 e 1. Então essas são as minhas permutações dos algarismos 1, 2 e 3. Ou seja, troquei eles de posições, fiz todas elas possíveis, tá? Quantas permutações que deu? Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, deu um total de 6 permutações. Ok? Então, permutar é trocar de posição e mudando os elementos ali. Forme todas as permutações das letras A, B, C e D. Então, eu vou ter aqui as minhas letras A, B, C e D e vou ir mudando elas de posição. Ó. Vou manter o A e o B e vou trocar o D com o C. Não existe uma regra para fazer isso não, tá? Pode fazer do jeito que você quiser, mas eu gosto de ir mudando aqui primeiro os da frente para não ir me perdendo. Depois eu vou manter o A aqui. Agora eu vou pôr o C como segunda letra. Depois o B, depois o D. Mantenho o A e o C, troco o B com o D agora. Ó. D vem para cá, o B para cá. Agora eu vou pôr o D como segunda letra. Por último aqui, ó, vou trocar o C com o B. Ok? Agora eu vou mudar o A de posição, porque já não tem como mais o A ficar aqui na primeira. Então eu vou pôr, por exemplo, o A na segunda aqui, ó, B, A, C, D. E vou continuar fazendo as minhas mudanças. B, A, vou trocar agora o C com o D. Ok? E vou fazendo isso, até achar todas as minhas permutações possíveis. Tá? Como dá um trabalhinho aí, eu vou deixar para vocês. Olha como é que fica. Fica desse jeito aqui. Tá? Todas as minhas permutações possíveis. Que deu um total de 24 permutações. Agora, ó, formar todas as permutações dos símbolos mais, menos e menos. Então, eu vou ter que usar os 4 símbolos e notar que agora eu tenho símbolos iguais, né? Lá no anterior meu, todas as minhas letras eram diferentes. Então, olha como é que fica. Ficou desse jeito. Tá? Dá para notar que a gente tem quantas permutações? Ó, 6 permutações. Tive muito menos permutações do que na atividade anterior. Por quê? Porque agora eu tenho elementos repetidos. O que acontece? Ó? Imagina que na primeira aqui, ó, tenho mais, menos, menos. Lembra que eu gostava sempre de trocar os dois aqui primeiros? Olha o que acontece quando eu troco eles. Ó. Fica mais. Vou trocar menos com menos. Dá menos. Deu a mesma coisa do que o anterior. Então, quando eu tenho um elemento repetido e eu troco eles de posição, não muda nada. Então, eu só conto uma vez. Então, eu só conto isso aqui. Isso aqui eu não conto. Por isso que várias vezes eu troquei de posição os elementos e eu não pude contá-los. Por isso que eu tive menos permutações, só 6 permutações.
ok? Vamos lá para 4. Formar todos os anagramas da palavra Beth. O que é anagrama? É eu pegar uma palavra e ir permutando as letras dela. Então, todas as palavras que eu consigo formar com essas letras de uma palavra são os anagramas, tá? Olha lá como é que fica. Fica desse jeito. Não necessariamente os anagramas têm que ter um sentido. Nesse caso aqui, só a palavra Beth tem significado. As outras, ó, eu só fui trocando de posição. É o que a gente estava fazendo anteriormente. Beleza? E, por exemplo, se eu tenho aqui essa palavra aqui, ó, B, T, E, esse anagrama, eu trocar esse com esse aqui também, não vai me mudar nada. Então, eu só vou contar uma vez quando eu troco um elemento igual de posição com... Beleza? Então, no total, eu tenho 12 anagramas. Ó, formar todos os anagramas da palavra azul que começam pela letra Z. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que pôr a letra Z no início e depois ir permutando as outras 3 letras. Um exemplo aqui, ó. Começo com a letra Z e vou manter o A, U, L, tá? A próxima, vou manter de novo a letra Z, ela nunca vai mudar de posição, só vou mudar de posição os outros. Por exemplo, vou trocar o L com o U. O L vem para cá, o U fica assim. Então, ó, como é que fica? Desse jeito, ó. Sempre a letra Z aqui na minha como primeira letra e vou permutando as outras 3. Tive um total de 6 anagramas também. Vamos lá para 6. Forme todos os anagramas da palavra papai que começam e terminam por vogal. Então, ó, todos os meus anagramas ou eles podem começar com A, que é a minha vogal aqui, ou com esse A também, ou com I. Ok? Vamos ver como é que fica? Fica desse jeito, ó. Aqui eu tenho meus anagramas que começam com A e como eles têm que terminar com vogal, ou eles começam com A e terminam com I, ou eles começam com A e terminam com A também, porque eu tenho 2 As, ou começam com I e terminam com A. Beleza? Então eu mantenho o A e I e permuto as 3 aqui do meio, ó. Permutei o P, P e A. Ó, por exemplo, aqui troquei esse P com esse A, virou AP. Tá? Depois eu mantive A e A aqui no final e fui permutando as outras 3 letras. E por último eu mantive o I e o A e permutei o P, P e A aqui. Tá? Deu um total de 9 anagramas. Escreva todos os números ímpares de 4 algarismos não repetidos formados pelos algarismos 1, 2, 3 e 4. Então, vou pegar os algarismos 1, 2, 3 e 4, vou pôr eles numa ordem que seja números ímpares, que formem números ímpares. Para formar um número ímpar, o último algarismo também tem que ser ímpar. Então, todos os números que eu formar, ou eles podem terminar em 1 ou em 3, né? Porque se terminar em 2 ou em 4 vai ser um número par. E eu tenho sempre que utilizar os 4 algarismos, tá? E não posso repetir. Então, como é que fica? Fica assim, ó. Ou termina com 1, esses aqui são os números ímpares terminados com 1, ou termina com 3. Sempre utilizei todos os algarismos, sempre os 4 algarismos, e sempre eles diferentes. Beleza? Tive um total de 12 números ímpares aí. Agora, voltando aqui nessa atividade aqui, que era para formar todas as permutações das letras A, B, C e D, se eu precisar formar, mostrar quais são as permutações, eu tenho que fazer o trabalho braçal mesmo, ir lá e ir escrevendo todas elas. Beleza? Mas às vezes, na maioria das vezes, eu só vou querer saber a quantidade de permutações. Lembra que deu 24? Olha como é que eu descubro. Todas as minhas permutações têm quantas letras? 4, certo? 1, 2, 3 e 4. Para minha primeira opção aqui, ó, quantas letras que eu posso colocar? Ou eu posso pôr o A, ou o B, ou o C, ou o D. Então eu tenho 4 opções. Se eu já usei uma letra aqui, e todas têm que ser diferentes, quantas opções que eu vou ter para minha segunda letra? 3. Já usei mais uma aqui, me restam 2 para cá. Já usei mais uma aqui, me resta uma aqui para minha última letra. Ok?
Então, quantas permutações que eu tenho no total? É só usar o princípio fundamental da contagem, que é multiplicar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai me dar 24 permutações, né? Que está certinho, tá bom? Então, se a gente quiser só saber a quantidade, a gente não vai ficar escrevendo todos. É só fazer esse cálculo. Fatorial. O que é o fatorial? Lembra que agora mesmo, no exercício anterior aqui que eu estava fazendo, não teve essa conta aqui, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? Essa conta de multiplicando um número pelo antecessor dele e depois o outro número pelo antecessor dele e assim sucessivamente até chegar ao 1, é muito comum em análise combinatória. Então a gente pode representar isso aqui, ó, por 4 por uma exclamação aqui, ó, que significa 4 fatorial, tá? Então sempre que eu tenho um número que vai multiplicando pelo antecessor dele e assim sucessivamente até chegar ao 1, a gente pode colocar esse número e o exclamação aqui, ou seja, 4 fatorial. Por exemplo, vamos lá, 6 fatorial. Então eu vou pegar o 6 e vou multiplicar pelo antecessor dele até chegar no 1. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Cheguei no 1, terminei. Isso aqui dá 720. Ok? Mais um exemplo. 3 fatorial. Vou pegar o 3 e ir multiplicando pelo antecessor dele até chegar no 1. Então, ó, 3. Qual que é o antecessor de 3? 2. Qual que é o antecessor de 2? 1. 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Então, 3 fatorial vale 6. Uma outra coisa que a gente tem que notar aqui. 1 fatorial vale quanto? Vale 1 mesmo, tá bom? E por último também, 0 fatorial. Quanto é que vale 0 fatorial? 0 fatorial também vale 1, tá bom? Importante a gente saber isso aí. Isso aqui foi uma explicação bem básica, né? Com o tempo aí que a gente vai utilizando, a gente vai aprendendo mais sobre o fatorial, tá bom? Mas só sabendo isso aqui já é o suficiente para a gente fazer as nossas atividades. Vamos lá para essa atividade número 1 aqui, ó. Determine quantas permutações podem ser formadas com as letras de cada palavra. A primeira palavra é a palavra ordem. Então, eu vou permutar os meus elementos. Todos os elementos, todas as minhas letras são diferentes, certo? Então, sempre as minhas permutações vão ter quantas letras? A quantidade de letras da minha palavra ordem. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, aqui, ó, vou formar palavras de 5 letras. Esses retângulos representam as minhas letras, tá? Tenho 5 retângulos porque são 5 letras. Quantas opções que eu tenho para minha primeira letra? Ou eu posso pôr o O, ou o R, ou o D, ou o E, ou o M. Qualquer uma delas, porque eu não usei nenhuma ainda. Então eu tenho 5 opções. Se eu já usei uma, quantas opções que me restam para a segunda? 5 menos 1, que é 4. Se eu já usei uma aqui, 3. 2, 1. Beleza? Fui usando uma, foi diminuindo uma em cada retângulo. Ó, quantas, então, permutações diferentes que eu posso fazer com a palavra ordem? Vou multiplicar 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 120. Essa aqui é a nossa resposta. Na apostila aí, explica também um outro jeito de fazer, que é, na verdade é o mesmo jeito, né? Só um jeito de representar diferente, ó. Quando eu tenho uma permutação de elementos todos diferentes, todas as minhas letras são diferentes. Eu posso representar por P de N, que é igual a N fatorial. O que é o N? É o número de elementos que eu vou permutar. E todos eles são diferentes, tá bom? Então, no nosso exemplo, quantos elementos que eu tenho? Tenho 5. Então, eu troco N por quanto? Por 5. Então, ó, vai ser P de 5, porque são 5 elementos que eu quero permutar. P de 5 vai ser, ó, se é P de N é igual a N fatorial, P de 5 vai ser igual a 5 fatorial. Eu troco N por 5 aqui, vou trocar N por 5 agora. Ó. 5 fatorial. Lembrando que 5 fatorial é 5
vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. Ok? Do mesma coisa que a gente tinha achado. Então, ó, sempre que você vê o P e um número aqui, ó, quer dizer que é permutação de 5 elementos, todos diferentes, e isso é igual ao número que tiver aqui, o fatorial dele, tá bom? No caso aqui 5, então 5 fatorial. Vamos agora para quantas permutações da palavra dominar. Então eu vejo quantas letras tem a palavra dominar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 letras e todas são diferentes, né? Então, ó, vou ter 7 letras. Quantas opções que eu tenho para a primeira? 7. Já escolhi uma dessas letras. Para a segunda letra eu vou ter 6 opções, porque todas as letras têm que ser diferentes, certo? E assim por diante, ó, 5, 4, 3, 2, 1. Então eu vou fazer 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? E isso vai me dar, se eu multiplicar, 5.040, tá bom? Eu poderia ter representado, isso aqui não é uma permutação de 7 elementos diferentes? Então, P de quanto? De 7. P de 7, que é igual a 7 fatorial. 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 5.040 também. Beleza? Letra C. Quantas permutações podem ser formadas com a palavra cinema? Então, vou trocar as minhas letras da palavra cinema e ver quantas permutações são possíveis. A palavra cinema tem 6 letras, então vou ter 6 retângulos aqui no caso. Para a primeira letra eu tenho 6 opções, ou C, ou I, ou N, ou E, ou M, ou A, certo? Posso utilizar qualquer uma das minhas letras. Aí, a partir do momento que eu já utilizei uma, para a minha primeira letra, para a segunda letra, eu só tenho 5. Já utilizei mais uma aqui, me restam 4. Utilizei mais uma, me restam 3. Mais uma, me restam 2. E, por fim, me resta apenas uma letra. E isso aqui é igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 720. Como é que eu poderia representar lá? É a permutação de quantos elementos? São 6 elementos, então é P de 6, que é igual a 6 fatorial. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 720. Ok? Vamos para 2. De quantos modos podemos arrumar em fila? Então eu vou colocar em fila, né? Em sequência ali, 5 livros diferentes de matemática, 3 livros diferentes de estatística e 2 livros diferentes de física, de maneira que livros de uma mesma matéria permaneçam sempre juntos. Tá? Então eu vou pôr os livros em fileira ali, em fila, mas os livros da mesma matéria têm que ficar juntos. Vamos ver. Então, ó, eu representei de laranja os livros de matemática, de verde os livros de estatística e de azul os livros de física, tá bom? Então, como os livros têm que estar sempre juntos da mesma matéria, imagina aqui que eu vou colocar matemática primeiro, depois estatística, depois física. Então, esses 5 livros aqui, ó, são de matemática. Esses 3 livros são de estatística e esses 2 livros são de física. Imagina que está nessa ordem. Beleza? Então, quantos livros que eu posso pôr aqui no meu primeiro livro? Ele não é de matemática? Eu não utilizei nenhum de matemática ainda. Quantos livros que eu tenho de matemática? 5 livros. Então, eu posso pôr 5 livros aqui, ó. Qualquer um dos de matemática. Aqui, ó, tem que ser de matemática também. Eu já usei um de matemática aqui. Então, me restam 4. Aqui também é de matemática. Já usei 2, me resta 3. Já usei 3, me resta 2. E aqui só me resta um livro de matemática para eu colocar. Agora, de estatística. Quantos livros de estatística que eu tenho aqui? Não utilizei nenhum. São 3 livros de estatística. Beleza? Então eu posso colocar qualquer um dos 3 aqui, ó. Já utilizei um aqui. Agora de estatística eu só posso colocar 2 aqui. Qualquer um dos 2. E agora só um aqui. E, por último, ficou os meus de física. Então eu posso pôr quantos livros aqui de física? Tenho 2 opções. Depois que eu utilizei uma opção aqui,
só me resta uma aqui. Então, eu vou fazer essa conta. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 2, vezes 1. Tá? Quanto é que dá? Isso aqui é igual a 1440. Então, eu tenho 1440 opções de colocar os livros, se for matemática primeiro, depois estatística e depois física. Mas não é obrigado ser nessa ordem, matemática, estatística e física. Eu posso também trocar a ordem das matérias, tá? Os de matemática tem que sempre ficar juntos, mas eles não têm que ser os primeiros livros, eles podem ser o segundo também ou o terceiro. Então, ó, a ordem das matérias aqui, ó. Imagina eu tenho quantas matérias? 3. Então, primeira matéria aqui, a segunda matéria e a terceira matéria. A minha primeira matéria pode ser qual? Pode ser matemática, ou estatística, ou física. Então, eu tenho 3 opções. Se eu já escolhi uma matéria aqui para minha primeira, quantas opções de matéria que eu tenho para a segunda? 2. Imagina que eu utilizei estatística como primeira matéria. Então, a segunda ou vai ser matemática ou vai ser física. Imagina que agora que eu utilizei matemática. Então, a terceira só pode ser física. Então, só tem uma opção. Tá bom? Vai diminuindo do mesmo jeito. Então, a ordem das minhas matérias podem ser de quantas formas? 3, vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6 maneiras de escolher a ordem das matérias. E cada vez que eu escolhi a ordem da minha matéria, eu tenho 1440 maneiras de pôr os livros. Então, o meu total vai ser o quê? Vai ser 6 vezes 1440. O meu total de maneiras, 6 vezes 1440 dá 8640. Tá? Se você não enxergou muito bem, agora eu acho que vai ficar melhor. Tá? Lembrando que laranja é matemática, verde é estatística, azul é física. Então eu coloquei todas as minhas formas aqui, como era só 6 formas de organizar as disciplinas, as matérias, fica mais fácil para vocês verem. Ó. Coloquei matemática primeiro, depois estatística e física, que a gente já tinha feito. Se nessa ordem, tenho 1440 opções. Agora eu troquei física com estatística de lugar. Mas a quantidade de opções continua sendo a mesma, então tive mais 1440. Agora, ó, troquei estatística com matemática e tive 1440 de novo. O valor que está dando sempre o mesmo. Tá? Então, ó, quantas opções diferentes que eu tive de organizar os livros? Eu tive 6 opções de organizar as matérias. E cada opção dessa tem 1440 opções. Então, o meu total é 6 vezes 1440, que dá 8.640. 3. Considerando os anagramas da palavra aluno, responda ao que se pede. Quantos começam por vogal? Tá? Ou vai começar com A, U ou O, né? Porque são as vogais que eu tenho na palavra aluno. Então, ó, como é que fica? Vamos lá. Ó. Quantos começam por vogal, quer dizer que a minha primeira letra aqui, ó, é uma vogal. Quantas opções mesmo que eu tenho de vogal? 1, 2, 3. Então, se a primeira tem que ser uma vogal, eu tenho 3 vogais, eu posso escolher qualquer uma das 3. Então, eu vou ter 3 alternativas. E sempre que eu tiver uma restrição, quando eu for formar uma palavra ou qualquer coisa, aqui em análise combinatória, a gente vai resolver a restrição primeiro. Então, ó, a minha restrição não é que a primeira letra é uma vogal, então vou resolver ela primeiro. Então, eu tenho 3 opções para ela. Tá? Quantas letras que eu tenho no total? 1, 2, 3, 4, 5 letras. Então, ó, já usei uma aqui na minha primeira. Usei uma vogal aqui. Quantas letras que me restam aqui? 4. Eu tenho alguma restrição aqui? Não tem, pode ser qualquer uma das letras. Certo? Vão sobrar 2 vogais e vai sobrar o L e o M também. Então, vou escolher qualquer uma dessas 4 letras. Já utilizei uma aqui e uma aqui, me restam 3 aqui. Depois vai me restar 2 e depois uma letra por último. Então, quantas palavras começam por vogal? 3 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 3 vezes 24
que é igual a 72. Você poderia colocar 3. O que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? Não é 4 fatorial? Vezes 4 fatorial, que seria 3 vezes 24, que é igual a 72, tá? Foi só um jeito aí de utilizar o fatorial, tá bom? Mas só isso aqui já era o suficiente. Agora, ó, quantos começam por vogal e terminam por consoante? Então, na hora que eu for montar a minha palavra aqui, eu vou ter duas restrições. A minha primeira letra é uma vogal e a minha última letra é uma consoante. Como eu tenho que sempre tratar das minhas restrições, primeiro, vamos lá para elas então. A primeira não é uma vogal? A gente já fez no exercício anterior, tenho três opções, ou A, ou U, ou O. Então, três opções. A última é uma consoante. Quantas consoantes que eu tenho? Só tenho duas, que é o L e o N. Então, eu tenho duas opções para minha consoante. Já utilizei uma letra aqui e uma letra aqui, né? Então, já utilizei duas letras. Se no total eu tinha 5 letras, 5 menos 2, para aqui, ó, quantas opções que eu tenho aqui? Eu tenho 3, porque eu já utilizei uma aqui e já utilizei uma aqui, tá? Aqui não tem regra nenhuma, pode ser vogal ou consoante. Utilizei uma aqui, ó, tinha 3, vai ficar 2 aqui, utilizei mais uma aqui, e sobra apenas uma opção aqui. Ok? Então, quanto que eu tenho no total? 3 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 1 dá 18 mesmo. E 18 vezes 2, 36. Então, quantos anagramas começam por vogal e terminam por consoante? 36 anagramas. Letra C. Quantos começam e terminam por consoante? Então, a minha restrição é a primeira ser uma consoante e a última ser uma consoante. Então, vamos lá. Ó. Primeira tem que ser uma consoante e a última também tem que ser uma consoante. Quantas consoantes que eu tenho? Duas, é o L e o N. Então, a primeira aqui eu vou ter duas opções, certo? Se eu já utilizei uma consoante aqui, quantas consoantes que me restam para colocar na última letra? Apenas uma, tá? Então, ó, tinha 5 letras, usei uma aqui e uma aqui, me restam 3. Aqui não tem restrição nenhuma, posso utilizar qualquer uma das 3. Aí eu já utilizei uma que também me resta 2 aqui e me resta uma aqui. No total é só multiplicar de novo. 2 vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 1. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Então, o meu total de anagramas que começam por consoante e terminam por consoante também é 12 anagramas. Vamos aí para a letra D. Quantos apresentam as vogais A, U, O juntas nesta ordem? Então, ó, as vogais A, U e O têm que estar sempre juntas, tá bom? Então, a gente vai pensar no A, U e O como um bloco. E também tem que estar sempre nessa ordem. Então, não pode ser, por exemplo, A, O, U. Não pode. Tem que ser A, U e O. Então, ó, quais vão ser os meus elementos? Eu vou ter a letra L. Vou ter a letra N. E, ó, A, U e O eu vou tratar como se fosse um bloco só. Uma letra só. Imagina que é uma letra só, uma opção só, um elemento só, tá? Porque eles vão ter que estar sempre juntos. Imagina lá alguns exemplos de anagramas que eu vou formar, ó. Vou pôr primeiro a letra L, são exemplos, tá? Aí, imagina que depois eu coloquei o meu bloco. Então, vai vir tudo junto. Ó. Vai vir o A, o U e o O junto. E depois, o que resta para a minha última letra? 3. Ó. Então, são sempre 3 opções. Ó. Uma, duas, a segunda que foi o bloco aqui, e 3 opções. Outro exemplo, ó. Coloquei o bloco como o primeiro elemento. Então, foi o A, o U e o O junto. Depois, eu coloquei o L como segundo elemento. Depois, o N como terceiro elemento. Tá? Foi 3 elementos de novo. Um outro exemplo, coloquei o N primeiro, depois o L
e depois coloquei, ó, A, U e O tudo junto, ou seja, um bloco aqui, ó. Então, terceiro elemento. Então, sempre que quanto que eu tenho? Eu tenho sempre 3 elementos, ó, 1, 2 e 3. Vamos resolver? Quantas opções que eu tenho para o meu primeiro elemento? Ou ele pode ser a letra L, ou ele pode ser a letra N, ou pode ser o bloco A, U e O tudo junto. Então, vou ter 3 opções para ele. Quantas opções que eu vou ter para o segundo elemento? Opa! Se eu já utilizei um elemento aqui, certo? Eu vou ter 2 opções. Se eu já utilizei depois mais um elemento aqui, para o último elemento eu só tenho uma opção. Isso aqui é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Beleza? Isso aqui também, ó, 3 vezes 2 vezes 1 é 3 fatorial, tá bom? Mas vocês conseguiram entender que a gente pega o A, o O e trabalha ele como se fosse um elemento só? Então, ó, no total eu tinha 5 elementos. Como eu trabalhei A, U e O como um elemento só, eu diminuí a minha quantidade de elementos. Tá? De 5 elementos foi para 3 elementos. Quantos apresentam as vogais juntas, porém em qualquer ordem? Então, ó, no anterior, a ordem era sempre essa: A, U e O. Agora, ó, vai ser em qualquer ordem, então eu vou poder mudar o A, U e o O. Eu vou resolver primeiro a primeira parte como a gente fez no anterior. Ó. Eu vou ter os elementos L, N, A, U e O, tá? Como se eles fossem nessa ordem. Então, para a primeira letra, eu posso pôr o L, ou o N, ou o bloco A, U, O. Então, eu tenho 3 opções. Para a segunda aqui, já utilizando uma aqui, eu vou ter 2. E por último, eu vou ter uma opção. Isso vai me dar 6. Só que imagina que em cada opção eu vou trocar as minhas letras A, U e O, tá? Então, ó, variar as vogais, ó, eu vou variar o A, o O, tá? Imagina que isso aqui, ó, é a primeira letra do bloco A, U, O, essa aqui é a primeira letra do bloco A, U, O, e essa aqui é a segunda e essa aqui é a terceira, né? Então, a primeira letra, ela pode ser o quê? Pode ser A, ou U, ou O. Então, eu tenho 3 opções. A segunda letra pode ser as outras duas que restaram. Se eu já usei o U, por exemplo, a segunda letra pode ser o A ou o O. Então, é 2 opções. E a terceira letra só vai ter uma opção. Então, 6 opções variando as vogais. Então, em cada uma dessas 6 opções aqui, eu posso variar ela 6 vezes também, variando as vogais. Então, o meu total, ó, é 6 vezes 6, que me dá 36 anagramas. Beleza? Então, sempre que eu tiver um anagrama, imagina que eu tenho nessa ordem, L, N, A, U, O. Aí depois eu vou trocando o A, o O e mantendo o L e o N aqui, como primeiro e segundo, eu vou conseguir fazer 6 vezes isso. Então, cada vez que eu formar um anagrama, eu consigo modificar ele 6 vezes, trocando as vogais A, U, O de lugar. Então, por isso que eu tinha 6, multipliquei por 6, tá? 6 vezes 6. 36 anagramas. Agora 4. Ó. Quantos são os anagramas da palavra capítulo? Tá? Na letra A, que podemos formar. Tem alguma restrição? Nenhuma restrição. Então, vou pegar as minhas letras. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, todas diferentes. Não tem nenhuma restrição. Então, quantas letras que eu posso colocar na minha primeira? Como não tem nenhuma restrição? 8 letras. Já utilizei uma, quantas que me restam? 7. Utilizei mais uma, me resta 6. Me resta 5. Depois 4. Depois 3. Depois 2. E depois 1. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá... Opa, deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa conta. 8 fatorial é igual a 40.320, tá bom? Então eu poderia ter representado também, isso aqui não é uma permutação de 8 elementos, todos elementos diferentes, seria permutação de 8, que é igual a 8 fatorial. 8 fatorial é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 40.320, tá bom?
Letra B. Quantos são os anagramas que começam e terminam por vogal? Então, a minha primeira letra é uma vogal e a minha última também é uma vogal. Vamos lá? Primeira letra vai ser uma vogal e a minha última letra também vai ser uma vogal. Quantas vogais que eu tenho? Eu tenho a letra A, a vogal I, U e O. Então, eu tenho 4 vogais. Então, quantas vogais que eu posso colocar aqui? 4. Já utilizei uma vogal na primeira, quantas vogais que me restam para a última letra? 3, certo? No total eu tinha 8 letras, certo? Já utilizei uma aqui e uma aqui. Então se eu tinha 8, já utilizei 2, me restam 6 letras para colocar aqui, ó. Aqui não tem nenhuma restrição, pode ser qualquer uma das 6 letras. Aqui também não tem restrição. Já utilizei, tinha 6, utilizei uma aqui, ficou 5. Utilizei mais uma, ficou 4. Ficou 3, ficou 2, ficou 1. Vou multiplicar tudo, tá? Quanto é que isso vai me dar? Opa. Vai ser, vou fazer 4 vezes 3, que dá 12, tá? 12 vezes 6. Isso aqui é 6 fatorial, tá? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 6 fatorial. 6 fatorial é 720. 12 vezes 720 me dá quanto? 12 vezes 720 me dá 8.640 anagramas. Então, esse aí é o meu total de anagramas, certo? Que começam por vogal e terminam por vogal. 8.640. Tá? Isso aqui é 12 vezes 720, tá? Agora, quantos são os anagramas da palavra capítulo que tem as letras C, A e P juntas nessa ordem? Ó, C, A e P, elas vão ter que estar juntas nessa ordem. Então, eu vou fazer um bloco CAP, ok? Vou tratar isso aqui como um elemento só. Olha lá. Então, quais vão ser minhas opções? Eu vou ter a letra C, vai ser um elemento? Não. A letra A vai ser um elemento? Também não. A letra P vai ser um elemento? Não. As três juntas vão ser um elemento, ó. Aqui. Aí depois, todas as letras separadas vão ser um elemento, ó. O I, o T, o U, o L e o O. Tá bom? Então, quantos elementos que eu tenho no total? Eu tenho a letra I, T, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, vou fazer 6 retângulos, tá? A minha primeira letra aqui, o meu primeiro elemento pode ser ou uma letra aqui, qualquer uma dessas letras, ou o meu bloco, tá? Então eu tenho 6 opções. Depois que eu já utilizei um dos meus elementos, quantas possibilidades que eu tenho aqui para segundo? Tenho 5. Depois vou ter 4, 3, 2 e por último 1. Vou multiplicando 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso aqui dá 720. Né? Lembrando que 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 6 fatorial também, tá? Podia ter representado desse jeito. 6 fatorial que dá 720. Agora, ó, as letras C, A e P vão estar juntas, mas em qualquer ordem. Então, ó, eu vou fazer aqui, ó, os elementos vão ser I, T, U, L, O e o meu bloco CAP. Então, se fosse nessa ordem que é o CAP, eu teria 6 aqui para o primeiro, 5, depois 4, 3, 2 e 1, que vai dar 6 fatorial, que é 720, certo? Vou multiplicando tudo. Foi o que a gente já fez. Só que para cada um desses 720 que eu encontrar, eu vou poder mudar a ordem das letras C, A e P. Então, ó, vou variar aqui as minhas letras C, A e P. Quantas opções que eu tenho para minha primeira letra? Ela pode ser o C, ou o A, ou o P. Então, eu tenho 3 opções. Tá? Depois que eu já utilizei uma, depois só vai poder ter 2 opções e por último uma. Então, ó, aqui agora eu estou variando as minhas letras C, A, P.
Variando elas, eu tenho 6 opções, tá? Então, em cada uma das minhas 720, eu posso variar de 6 maneiras diferentes as minhas letras CAP. Então, o meu total é 6, que é a variação das letras CAP, vezes, tá? 720, que me dá 6 vezes 720 é igual a 4.320. Então, meu total de anagramas é 4.320 anagramas. Por último, quantos anagramas que tem a letra P em primeiro lugar e a letra A em segundo. Então, a minha primeira letra tem que ser a letra P e a minha segunda letra tem que ser a letra A. Olha lá, tenho aqui minhas 8 letras, mas a primeira é obrigatoriamente a letra P e a segunda é obrigatoriamente a letra A. Então, ó, tenho 8 letras, mas quantas que eu posso usar aqui? Aqui não é obrigado a ser a letra P, então só posso utilizar a letra P. Então, vou usar uma, tá? E em segundo aqui, eu só posso usar a letra A, então só tem uma opção. Tinha 8 letras, usei uma aqui, já usei a letra P e já usei a letra A. Então me restam 6 letras. Ó, essa letra aqui pode ser ou C, ou I, ou T, ou U, ou L, ou O. 6 opções. Tá? Já utilizei 3 letras, né? 1, 2, 3. Então vou ter 5 aqui. Utilizei mais uma, me resta 4. Depois 3, depois 2, depois 1. Então, ó, vou multiplicar tudo. 1 vezes 1, que vai dar 1 mesmo. Depois vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 1 vezes 1 dá 1, 1. E o resto vai ser 6 fatorial, que é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 1, que dá 720. Beleza? Então, meu total é 720 anagramas aí da palavra capítulo, que começam com a letra P e tem a letra A em segundo lugar. Beleza? Então, essa aí foi a correção de hoje. Valeu, gente!